Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos virtualmente para mais uma noite de estudo, de palestra do nosso centro. E para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir ao nosso irmão Luiz Guimarães para fazer a prece inicial em nome de Deus, nosso Pai. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Vamos elevar o pensamento ao alto, rogando ao Pai e a Jesus luz, bênção para essa noite de estudo, de aprendizado. Que possamos ter o discernimento necessário e entendermos as palavras do irmão que vai usar a palavra, onde abordará um tema tão grandioso que é a nossa doutrina dos Espíritos. Que tenhamos essa luz de entendimento e que possamos, com essas palavras do irmão Gilmar, introjetarmos esse conhecimento à nossa realidade de evolução espiritual. E que a paz de Jesus permaneça em nós. Eu peço a palavra para nosso irmão Douglas para que dê por iniciado os trabalhos da noite na santa e divina paz. Assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, a espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, para iniciarmos mais uma noite de palestras e de estudo do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus. Na noite de hoje, nós teremos a nossa 115ª palestra virtual, que será proferida pelo nosso Gilmar Agostinho, trabalhador da nossa casa, que vai fazer uma palestra muito interessante, com o título Capela. Será uma verdadeira... Gilmar, com certeza, irá nos proporcionar uma viagem no tempo e no espaço, falando de como Deus exerce o seu amor na evolução de nós, dos seres humanos, dos seres vivos, né? E na evolução de suas criaturas, tanto na evolução de suas criaturas, como também na evolução dos mundos. Temos certeza que será uma palestra muito interessante. Uma ótima palestra, Gilmar, e a palavra está com você. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Vamos aqui compartilhar. Pronto, gente. Conseguimos aqui, né? A tecnologia sempre nos surpreendendo. Mas, gente, esse tema, assim, quero dizer a vocês, a todos e a todas, né, que é um tema bastante interessante, né? A gente sempre ouviu falar, né, na nossa infância, na nossa adolescência, sobre capela, mas a convite do nosso queridíssimo Rogério, né, a gente recebeu realmente a tarefa de se dedicar um pouco mais a esse tema, estudá-lo, revê-lo, né, construir conceitos e vencer preconceitos, né, para que a gente possa entender essa magnitude de informação, né, nada fácil, né, porque quando a gente está falando de capela, a gente está falando de algo que nós espíritas, né, temos dentro da nossa doutrina, mas que a gente pouco se interessa de compreender, que é essa relação de ter muitas moradas na casa do Pai. Né? A gente acha bonita essa frase, gostamos de citá-la em alguns momentos, mas a gente ainda não se aprofundou como devíamos dentro desse conhecimento. E dentro dessa temática, nós somos a religião que mais a estuda abertamente, pois sabemos, não é nenhuma novidade, que o Vaticano também estuda a questão planetária, que algumas outras religiões se dedicam a estudá-la, a entender, né, o que está acontecendo para além dos portões, podemos assim dizer, do nosso planeta Terra. E Capela, né, Capela atendendo o chamado da evolução. É bem interessante, gente, porque Capela, ela é uma vizinha, né,
é uma constelação. Quando a gente fala em capela, quando a gente fala os exilados da capela, muitas das vezes a gente reporta a entender que capela, né, foi simplesmente um planeta, e não é, né? A capela, que é essa constelação aqui que a gente ilustra, nosso primeiro slide, ela é toda uma constelação, ela é todo um formato, né? Como a nossa Via Láctea, ela é uma constelação. Mas ela é citada desde os primórdios, desde os homens mais... Assim que o homem começou a estudar o céu, assim que o homem começou a analisar as estrelas, ele já viu essa estrela. Capela quer dizer cabra, né? A estrela da cabra, do cocheiro, enfim. Né? Uma curiosidade que eu quero trazer de antemão, que eu descobri, né, porque a gente foi também olhar o site, né, eu estava dizendo aos meninos, antes de a gente começar naquele bate-papo inicial, que a gente foi ver o site da NASA e alguns outros sites, né, referente ao espaço, e a gente descobriu que a estrela de Capela ela pode ser vista de Fernando de Noronha, né? Mas um dia de um céu limpo, né, sem nuvens de chuva, a gente pode vê-la. Ou também do extremo norte, né, a gente pode vê-la do olho nu, muito bem iluminando, né, muito bem radiante, né? Capela, né? Esses dois livros foram os livros que nos trouxeram essa informação. Primeiro, A Caminho da Luz, em 1938, né? Chico Xavier, Emmanuel, através de Chico Xavier, trouxe para a gente o conhecimento de Capela, né? E, assim, em um momento em que a ciência ainda não tinha tanta evolução, a gente não tinha os telescópios tão bem sucedidos como a gente tem hoje, né? A gente tem o Hubble, a gente tem o outro telescópio, que agora me fugiu o nome, já eu lembro, né? Que vem aí fazendo uma varredura perfeita do espaço, né? Do tempo, do espaço, e trazendo para a gente bastantes informações, mas ainda não é as informações que a gente deseja. O que nós desejamos é encontrar vida idêntica ou bastante semelhante à nossa, né? É o nosso desejo. Mas será que a gente está preparado para esse contato? Será que a gente tem a permissão? A gente vai descobrir no decorrer dessa noite, né? O outro livro que ganhou força é o próprio Os Exilados da Capela, né? Escrito por Edgar Armand. Esse livro aqui, ele não é um livro psicografado. O Edgar, ele foi no contexto de 1951, né, um pouquinho antes, acredito, fazendo um levantamento, pegando informações no próprio A Caminho da Luz, e ele foi, por intuição, construindo uma tese do que informou aqui o nosso querido Emmanuel, nesse livro, né? Eu gostaria, gente, antes de realmente entrar um pouco mais na nossa palestra, lembrar a todos e a todas que Emmanuel ele vem sendo bastante questionado, né, sobre essa informação e algumas outras atualmente, principalmente por espíritas, né, espíritas mais novos, os neoespíritas, se assim eu posso classificar, né, os novos espíritas. E é bom, interessante, ler as obras de Emmanuel e não só ficar no que está sendo dito por aí, né, porque do jeito que tem palestras que constroem, tem palestras também que são feitas para destruir, né? Se assim eu posso dizer. E assim estou dizendo. Então, vai ler Emmanuel, vai ler André, né? Lê o que é novo, mas também não deixa de ler essas raízes, essas bases, para que você, né, possa construir seu pensamento. Nada de ficar no pensamento dos outros. Nós que estamos aqui nessa noite, né, temos uma missão: provocar vocês. Eu sempre digo isso, eu estou aqui para provocar a todos e a todas. Mas vamos dar continuidade. Então, esse livro aqui é um livro curto, um livro pequenininho, está aqui na minha mesa, né? Ele é um livro fininho, né? Dá para você ler rapidamente, né? Para quem gosta de ler bastante, lê ele rapidinho. Já A Caminho da Luz é um livro um pouquinho mais espesso, né? Tem um pouquinho mais de conteúdo. E é bem interessante, gente. Capela está citado aqui, mas aqui tem muitos outros conhecimentos. Tem muita outra coisa para a gente entender essa jornada do Espírito aqui na Terra. E de antemão já vou dizendo, né? Emmanuel não tem pretensão nenhuma em modificar
em mudar a história do homem. Emmanuel nos traz, né? Emmanuel abre para a gente todas as possibilidades da história do espírito, porque tem uma diferença muito grande. Se eu vou ler A Caminho da Luz para fazer um concurso lá na frente, e se me perguntar alguma coisa sobre espaço, eu não vou poder responder como A Caminho da Luz. Eu estou sendo testado pela ciência dos homens. Eu vou responder segundo a ciência dos homens. Ciência que a gente sabe que deu um salto muito bom, né? Está muito atualizado, tem muita ferramenta boa, mas que se a gente for pensar no tempo e no espaço, é uma ciência ainda muito mínima, muito pequena, né? Mas Emmanuel abre a gente aqui o arcabouço para a gente conhecer um pouco mais da nossa história enquanto espíritos que somos eternos. O tempo para o homem é limitado. O tempo para o espírito não tem limitação. A gente não tem limitação quando a gente pensa como espírito. Se deslocar para passado ou presente, né, é algo muito simbólico, né? O que é 100 anos para um espírito? Quase nada. Então vamos lá. Uma breve compreensão geofísica sobre a constelação, né? Nome. Os nomes que são dados a essa constelação: Cabra, Capela, Rocheiro, Auriga ou Aurigae, né? Alfa Aurigae. E essa sequência aqui, que é uma das maneiras de localizá-lo quando a gente está num site astrofísico, um site da NASA, um site mais voltado para a ciência atualizada, que é o BD mais 1077. Né? BD mais 1077. Se você for fazer, né, procurar um site aí de responsabilidade, você digitar isso aí, você vai poder passear por essa constelação, né? Capela é uma constelação, gente. Capela é uma constelação, não é um planeta. E isso aí é que gera uma das primeiras polêmicas, né? Porque se fala no livro de Capela, né? O Emmanuel fala de Capela, é semelhante à Terra. Poxa, gente, o que ele diz lá é que em Capela existia um planeta que tinha semelhança ao nosso. E aí, os astrofísicos que duvidam dessa teoria de Emmanuel vai atrás de vida igual, presente, um planeta lá totalmente igual ao da Terra, aquela coisa toda, quer ver tudo montado como se vê aqui na Terra. E não é bem assim que se tem a realidade, né? Das análises que a gente tem, das fotos que a gente tem de Capela, a gente vê que ela é formada, né? Ela é formada por 4 estrelas, né? 2 gigantes amarelas, estrelas de maior potência, e 2 anãs vermelhas. Capela está mais ou menos entre 42 a 44 anos-luz da Terra, né? Essa é a distância calculada. Isso quer dizer que levaria, né, 42 a 44 anos-luzes para que a gente possa alcançar, se a gente pegasse um transporte e fosse da Terra para a Capela, né? Então, lá, o satélite que consegue fazer essa leitura, ele faz distante, né? É interessante ver isso. E o que é que ele vê lá? Ele vê lá 4 estrelas, 2 imensas, de um brilho, radiação imensa mesmo, grande, né? E o próprio Emmanuel, ele diz, né? Se a gente for comparar essa luminosidade dessas estrelas de Capela com a do nosso Sol, o nosso Sol ele parece ser opaco, né? Pequenininho. E 2 menores, que também, mesmo sendo menores, formam uma radiação muito grande. Então, alguns astrofísicos dizem o seguinte: lá é um turbilhão tão grande, né? Essa constelação, que seria impossível ter um planeta com vida lá, né? Mas a gente tem que entender, né? De que vida, de que manipulação material, fluídica universal, do fluido cósmico universal estamos falando, né? Para cada casa, suas regras. Eu não entro na sua casa, Rogério, por exemplo, que está aqui comigo me acompanhando, eu não entro na casa de Douglas construindo as minhas regras. Eu vou entrar na casa deles seguindo as regras dele. Obviamente que a gente vai ter algumas coisas em comum, mas a gente vai ver peculiaridades. Peculiaridades. Então, se na nossa casa terrena, na nossa
humildade, na nossa pequenez, vamos assim dizer, é dessa maneira, imagine nessas constelações, né? Imagine nesses punhados de planetas que tem por aí afora, né? Onde cada um vai ter seu governador, onde cada um vai ter sua chefia, seus mentores, né? Então vai mudar alguma coisa, vai mudar sim, e tem que mudar, né? Porque é assim que acontece. Agora, quando ele fala essa frase, próximo, parecido com o seu planeta, eu gostaria de trazer um pensamento. E se ele estivesse falando da questão plano de reencarnação? É um plano de prova e expiação, um plano de regeneração, um plano que está em modificação e melhoramento. E Emmanuel, ele diz mais. Ele diz que não é um só planeta. São muitos planetas nessa constelação que estão, alguns mais evoluídos e outros no caminho da regeneração, no caminho dessa evolução. Então, gente, voltando aqui, né? Os nomes que você pode encontrar aí quando você for iniciar seu estudo, para além dos livros, né, citados já aqui, A Caminho da Luz e Exilados de Capela, né? Você pode estar pesquisando aí pela constelação da Cabra, da Capela, do Cocheiro, Aurigae ou Auriga, Alfa Auriga, ou citando aí o BD mais 1077. É a constelação mais próxima, leva de 42 a 44 anos-luzes para chegar, né, para se locomover até ela. É composta, né, por esse sistema binário, 2 sóis, formado por 2 gigantes, né, amarelas e por 2 anãs vermelhas. Mas a gente não tem a intuição de se prender aqui a esse conhecimento. Eu só trouxe isso para que a gente possa ter um breve entendimento, né? A nossa intuição aqui é ver essa jornada misericordiosa de Deus, feita com os espíritos que habitavam um dos órbites de Capela, né? Então, recitando, né, no capítulo 3, para ser mais específico, a partir da página 33, Emmanuel, sem qualquer pretensão de mudar a história do homem, explica a história do espírito, habitante da Terra, nômade do universo. Gente, né, nós ouvimos, né, como eu já disse, muitas das vezes, há muitas moradas na casa do meu pai, né? E o que é que o Cristo quis dizer isso? Inúmeros planetas, né? É aquela velha questão que a gente se coloca, que a gente fica a pensar, né? Se existem muitos planetas, se existe só no nosso sistema 9 planetas, né? Porque tem aquela situação, Plutão é ou não é, tá para voltar, foi uma coisa que eu vi recentemente, né? Se em 2016 a NASA descobriu 1012 novos planetas, para que o Deus Criador, onipotente, onisciente, ia estar construindo tantas moradas, tantos planetas, tantas constelações para deixar vida em um só, o planeta Terra? E aí a gente fica procurando vida, mas que modelo de vida a gente quer? Sempre parecido conosco, sempre parecido com o nosso conforto. E quando não se encontra lá H2O, quando não se encontra lá o carbono, né, que são elementos estruturais básicos aí para a vida do nosso planeta, não se encontra lá oxigênio, a gente começa a logo classificar como não tem vida. Não tem vida parecida com a nossa. O fluido cósmico universal é um só. O fluido cósmico universal, essa matéria que dá construção, que dá vida, né, que constrói os planetas, é um só. Mas ele pode ser variado, ele pode ser manipulado, ele pode ser moldado de acordo com a evolução de cada espírito, ou de acordo com cada necessidade de um espírito que está acima, né, aquele espírito que está liderando, governando, vê e entende que aqueles espíritos que vão ser subordinados precisam. Porque sabemos de uma coisa, Criador é só Deus. Deus é o único Criador. É o Pai onipotente, onipresente. Mas que dentro dessa criação dele, né, que é o universo, essas imensas estrelas, essas imensas galáxias,
ele tem espíritos a qual ele confia o que ele cria. São os co-criadores, co-participantes. E quando a gente fala co-criador, eu não estou distanciando. Você que está aí do outro lado da tela, eu que estou aqui, somos co-criadores. Nós construímos as situações, nós construímos nosso patamar energético e podemos influenciar tanto no nosso planeta como nos planetas que estão ao redor, porque há uma coligação, né? Há uma ligação entre esses planetas, uma ligação entre essas galáxias. Mas vamos para frente, né? Então, Emmanuel descreve lá, obviamente, gente, que eu estou citando um trechinho, né? Que ele está falando de Capela. É bom entender que esse livro ele precisa ser estudado todo. Primeiro você lê, depois você vai lá e estuda, né? Vai capítulo por capítulo, vai pesquisando, vai fazendo suas anotações e vai entendendo essa grande jornada que faz o espírito para poder chegar a um patamar de felicidade plena, né? Porque é para isso que serve essa jornada da gente, passando por planos, por planetas, para que a gente possa chegar à felicidade. Em nenhum momento é para nos fazer superiores, em um momento é para nos fazer sofrer, né? A tentativa de Deus, né, apoiada pelos seus espíritos, é nos fazer crescer, é nos fazer ser seres melhores. Então vamos lá. A nossa doutrina, ela fala já da evolução, né? O Livro dos Espíritos, de 1857, seguido depois pelo Agênesis, não seguido na mesma ordem, tá, gente? Depois, em 1868, né, o nosso Agênesis e o nosso Livro dos Espíritos, ele já falava sobre a questão planetária, já falava sobre a questão da emigração e da imigração planetária, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, a partir do item 3, na pergunta 172, nós vamos ter lá a seguinte pergunta. Deixa eu ler aqui para ser fiel, tá? O capítulo, como eu disse, é o 4, né? O item 3, aí está lá. Encarnação nos diferentes mundos. Gente, sabe qual é o curioso dessa fala minha hoje? É porque a gente tem muito espírita ainda duvidoso se existe vida além da Terra, né? Se existe vida entre os planetas. Chegam a acreditar que sim, que existe vida, né? Que a vida continua após o desencarne, após a perca dessa roupagem. Mas duvidam sobre a existência em outros planetas, porque na cabeça deles não entram. Mas por que será que não entra? O que está faltando para você começar a acreditar que Marte é habitado, que Júpiter é habitado por uma geração, né, de espíritos superiores a gente, que vieram de Capela alguns espíritos? Falta estudo, gente. Falta a gente debruçar o nosso olhar, né, gastar um pouquinho mais de tempo lendo, estudando. Não é fanatismo, mas buscar informação. Se eu não consigo estar lendo livro, os livros agora eles estão no YouTube gravados em PDFs narrados, né? Então eu posso ouvir inúmeras palestras, eu vou já citar algumas aqui do qual eu utilizei para estar estudando. Então a gente precisa estar estudando. Então nessa pergunta, vamos lá, né? Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra. Veja já como coloca o nosso querido Allan Kardec. Obviamente, gente, para Kardec chegar a essa pergunta, houve perguntas anteriores, né? Eu não vou estar aqui me prendendo a assuntos anteriores, eu vou me prender ao assunto de hoje, né? Para que a gente possa entender essa jornada aí que foi Capela, né? Então, falando, né, da encarnação nos diferentes mundos. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Resposta dos espíritos. Não. Mas nos diferentes mundos. As destes globos não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Veja só. Não. Mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras, nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição.
Vê só, gente. Já como coloca nosso querido Kardec, né? Já se sabe que não, né? Os espíritos dizem que não é a primeira, mas é a mais presa à matéria. Se é a mais presa da matéria, pelo pouco que a gente conhece de espiritismo, onde a gente luta para nos libertar do materialismo, precisamos viver na matéria. E bem vivido, viu, gente? Com responsabilidade, com respeito a esse traje novo que a gente recebeu, mas a gente não precisa ser preso às leis que regem o traje. A gente precisa estar aberto para as leis que agem, né, que reagem ou que comanda o que comanda o traje, que é o espírito, né? A gente precisa estar preso a isso aí. Então a gente está num patamar ruim ainda, né? A gente está num patamar muito difícil, no mais materiais. A gente está num, quando a gente estuda, né, com as nossas crianças na educação espírita, a questão dos planetas, a gente vê, ó, mundo primitivo é o primeiro mundo, o segundo mundo é o mundo de prova e expiação, a Terra. Vê só. Então a gente está preso aqui a esse modelo de reencarnação, de prova e expiação. A gente está num modelo mais materialista, né, mais material possível. E aí vem a pergunta 173. Cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo ao outro ou pode ela viver muitas vidas no mesmo globo? A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo ao outro ou pode ele viver muitas vidas no mesmo globo? Resposta dos espíritos. Ele pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantado para passar a um mundo superior. Ele pode viver. Eita, gente! A regrinha que nós passamos quando nos lançamos a estudar, né? Se eu estou dentro daquela classe, dentro daquela sala de aula, né? Estou com aquela turma minha, vou estudando, mas vou levando os estudos da minha maneira. E aí meus colegas eles conseguem completar lá a jornada deles, eles conseguem completar os conhecimentos deles dentro daquela série, dentro daquele ano letivo, eles conseguem passar. E eu que levei da minha maneira, do meu modo, aprendi o que eu quis, executei as tarefas da maneira que eu quis, eu vou ficar reprovado, né? E reprovado, a gente pode ter o exemplo realmente, né? Porque reprovado não quer dizer rebaixado, é ficar parado, estacionado. Para um pouco, fica aí onde você está, para que você possa compreender, entender, e depois que você compreender e entender, que você dominar essa situação, você vai poder prosperar e passar de ano, passar para algo mais à frente. Assim é com as nossas reencarnações. Entendam? Então, se eu sou aquela pessoa que, diante das posses, né, da prata e do ouro, como dizia minha avó, errei, eu tenho que aprender a utilizar as posses da prata e do ouro. Se eu errei no campo moral, eu tenho que aprender a utilizar o campo moral. Né? Eu só vou conseguir sair dessa jornada, só vou conseguir sair desse plano reencarnatório quando eu conseguir dominar o mínimo, né? E assim o máximo das informações que me cabem dentro daquele plano. Então, haja tempo, viu, gente? Haja tempo. Agora, depende de cada um de nós. Depende de você, depende de mim. De que maneira eu estou executando essas lições. E aí, executar as lições, gente, não é balançar a cabeça para a vida, deixar a vida me levar, não é aceitar as dificuldades como, ó, eu estou resgatando, não é sair fazendo toda a campanha do quilo, aplicando todos os passos do mundo, tomando toda a água fluidificada, falando na linguagem nossa. Não, não é isso. É bem vivenciar, bem viver a minha trajetória. É compreender as minhas limitações morais e lutar para vencê-la. É ser ousado, é ser corajoso na hora de vencer o meu orgulho e a minha vaidade. É olhar para os céus e compreender o que é Deus, né? O que é Deus? É compreender a assistência espiritual que eu possa estar recebendo, mas entender que eles jamais vão fazer algo que é para eu fazer ou para você fazer. E isso é a lei da reencarnação sendo bem vivida, bem vivenciada. É a oportunidade da vida sendo muito bem praticada. Então, o espírito ele vai ficar o necessário.
Ele vai ficar naquele globo, ele vai ficar naquele planeta, o necessário, até que ele possa compreender. Mas existe outra situação. Na 173b, podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Nós podemos voltar ao planeta Terra depois de outros mundos, né? Passei aqui um estágio, consegui direitinho, né? Executei meu plano reencarnatório aqui, tudo certinho. Eu posso sair e voltar de outra hora, né? Eu posso fazer isso? Seguramente, podes ter já vivido noutros mundos, bem como na Terra. Seguramente. Posso ter dado minha passagem aqui, ter feito minha contribuição e voltar. E a gente conversava que existe uma coisa também, gente. O nosso Deus, através dos espíritos que lideram essas órbitas, esses planetas, eles são muito caridosos, muito bondosos. E muitas das vezes eles entendem que a gente pegou afinidade, né? Afinidade com pessoas, afinidade com causas, e eles compreendem que a gente pode voltar para dar continuidade. Dentro do Espiritismo tem a história do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, onde é muitas das vezes citado que o Dr. Bezerra de Menezes ele poderia já estar em um plano um pouco mais elevado, mas o Dr. Bezerra de Menezes, por misericórdia, por amor a nós, seus irmãos, ele pediu para ficar por aqui por mais um tempo, e até onde se sabe, ele ainda continua nos auxiliando, né? Então podemos sim. Aí só para fechar, né? Só para fechar aqui os nossos raciocínios, vamos dar continuidade da 173B, né? A 173B. Não, aí eu já fiz, né? Desculpa, gente. A 174, né? A 174. É uma necessidade reviver na Terra? É uma necessidade reviver na Terra? Não. Mas se não progredis, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior, né? Então, né? A gente precisa realmente, sabe, gente, se dedicar, né? Eu vou terminar já essa conversa com vocês e você precisa voltar para esse assunto. Eu e você precisamos voltar para esse assunto, reler, interpretar, né? Quando a gente tem uma dificuldade com a palavra, entender o que significa aquela palavra, para que a gente possa ter força de estar entendendo. Afinal de contas, a gente está falando de nossas vidas. No livro A Gênese, né? A Gênese, né? Ele vai lá para o capítulo 10, os itens de 35 até o 42, né? Falar dessas emigrações e imigrações dos espíritos. Emigrações, né? Quando se eu não me engano, é quando eu deixo, né, por vontade, aquela órbita meu, aquele local onde eu estava ocupando, e imigração quando eu entro em outro local, né? Então ele fala dessa questão, né? Que é a coisa mais natural, é comum. É muito comum, gente. É muito comum essa passagem do espírito por outros planetas. É necessário, além de comum, é necessário para a nossa evolução. Uma vez que a gente está num plano de prova e expiação, eu consigo vencer esse plano de prova e expiação, né? A Terra, ela não conseguiu dar esse salto, né? Minhas características, minhas qualidades espirituais, ela está um pouco mais avançada do que isso. Então, eu sou convidado a ir para um outro plano, um plano de regeneração. Mas antes de eu passar o slide para a gente ir para outro assunto, né? Já que eu estou falando de planos, né? A gente tem umas ideias assim um pouco que precisam sempre ser iluminadas, né? Primeiro, quando a gente fala em mundos atrasados. A gente logo imagina o homem da caverna, né? Aquelas feras imensas, aquela combinação, né? De circunstâncias, né? Muito difícil, muito materialista, né? Ainda é uma vida muito primitiva, a gente precisa lutar muito, que de fato acontece. Mas a gente esquece que até chegar a um mundo onde o espírito possa ocupar um corpo físico, os espíritos liderados, né,
pelo seu Cristo, né? Eles estudaram, eles analisaram, porque a coisa não é tão solta como a gente acha. Deus construiu o mundo, jogou os espíritos lá e pronto, acabou-se. Né? Deus construiu, joga os espíritos lá e acabou-se. Não é assim, gente. A coisa ela é direcionada, ela é coordenada, ela é até vigiada. Então vai se fazendo experimentos, vai se tentando, vai se moldando o fluido cósmico universal, né? Vai se moldando o corpo, vai se moldando a matéria para que possa se proporcionar algo que seja cabível, que seja possível até a vida. E nesse interim, esses espíritos que ora vão descendo a essas reencarnações mais curtas, mais breves, mais rápidas, eles vão sendo apropriados de inteligência para viver naquela condição. Então, se o homem ele chega num ambiente que é muito quente, ele vai saber que não precisa cobrir tanto o corpo dele. Né? Se aqueles espíritos, determinados espíritos, vai para um ambiente muito gelado, ele vai saber que precisa coordenar, de alguma forma, uma proteção para o seu corpo. São exemplos que eu estou dando, tá entendendo, gente? Então, é bom a gente entender isso, né? Que quando o mundo é primitivo, não quer dizer que os espíritos são tapados, né? Uma linguagem bem popular. Pelo contrário, existe essa mesclagem. Existe essa mesclagem para que possa aquele aorta, aquele plano seguir, né, pouco a pouco, passo a passo, a construção da evolução. E isso é no coletivo, é no individual e no coletivo, né? É nessa marcha aí, né? Nesse ciclo individual e coletivo. À medida que cada espírito ele consegue aprender algo, à medida que cada espírito ele consegue desenvolver algo, ele consegue também auxiliar ao seu coletivo, porque ele replica aquilo ali, e o outro, ao observar, por observação, vai aprendendo, então ele começa a desenvolver. E, de repente, aquele que observa, né, que capta por observação, ele consegue aperfeiçoar aquela técnica, aquela maneira que foi feita. E aí começa a se desenvolver. Então, vamos parar e pensar o seguinte, o mundo é primitivo? Tem dificuldade? Tem. Mas também já tem espíritos inteligentes ali. E a gente vai entender isso no decorrer, porque capela existe. Né? Então, outro pensamento, né? A gente está num mundo de prova e expiação. Esse mundo aqui é bem entendido por nós. Né? O mal ainda supera o bem. Né? A gente ainda tem muita vazão de coisas erradas, mas tem muitos espíritos bons, viu? E tem muitos espíritos aqui nesse plano de prova e expiação que eles são meramente influenciáveis. Não são pessoas más, mas são pessoas que seguem o que a maioria está fazendo. Né? Aqui no Nordeste a gente diz Maria vai com as outras. Né? É Maria vai com as outras. O que o outro está fazendo, eu vou fazer também. Então existe essa légua de espíritos aí que não são perversos, não são malévolos, nem são bons por ser bom. São bons fazendo o que o outro está fazendo ali. É moda, todo mundo está fazendo e por aí eu vou fazer também. Aí esse mundo aqui de prova e expiação, você e eu conhecemos bem. É difícil viver nele, pior era no primitivo, tá? Mas é difícil viver nele, a gente é muito influenciado, a gente é muito questionado. Mas aí vem o mundo que a gente está idealizando, o mundo que você, que eu, estamos pensando em chegar, estamos pensando em conquistar e estamos nos esforçando, que é o mundo de regeneração. E aí, gente, o mundo de regeneração, o mundo de regeneração é muitas das vezes compreendido pela gente, por nós, como aquele mundo, né, onde as harpas vão estar tocando, todo mundo vestido de branco. Quem assistiu A Viagem, né, a novela A Viagem, passada pela Globo, imagina lá aquela imitação que tentaram fazer da Colônia Nosso Lar, o próprio filme, né, o André ele fala, mas a coisa não é tão... Né? André, quando fala da Colônia Nosso Lar, né, ele está falando de uma colônia que ainda é presa à terra. Então, as coisas boas que tem lá, alguns aparelhos, alguma daquelas situações já estão por aqui, a gente já consegue vivenciar, né? Mas o que é que acontece ali? Ali acontece muitas das vezes o que a gente consegue fazer dentro do centro, né? Dentro do centro a gente consegue ter uma paz de espírito. Então, muitas das vezes você me vê dentro do centro, ou encontro de vocês, aquela paz de espírito, aquela, né, aquele ar sereno, aquele ar de conforto, porque aquela
atmosfera, ela já é propícia para isso. E eu me coloco nessa posição. É por isso que a gente muitas das vezes provoca dizer, ó, sejamos espíritas além dos portões da casa. Né? Além dos portões da casa, espíritas. Sejamos espíritas fora dali, porque ali é fácil. Difícil é lá fora. Mas então a gente tem essa ideia, né, que o mundo de regeneração vai ser esse mundo onde todo mundo vai andar lento, flutuar. E não é bem assim. O mundo de regeneração recebe espíritos recém-saídos, espíritos em testes do mundo de prova e expiação. Então, muitas das vezes, ainda com alguns sentimentos, ainda das vezes, ainda voltada a alguns pensamentos, a algumas características que precisam ser depuradas. O que é que favorece no mundo de regeneração? É a atmosfera, é a energia, é a qualidade de saber que nesses mundos o patamar do bem é maior do que o mal. Então, esse patamar aí me ajuda a me regenerar. Me ajuda, né? Me dá força. Vamos lá. As emigrações e imigrações são ações coordenadas pelos espíritos crísticos. Então, aqui eu fiz nesse slide aqui uma comparação, né? A gente tem aqui algo bem nosso, né? Uma imigração nossa, né? Que a gente... Imagina a gente, para fazer uma viagem dessa, a gente precisa, né? A gente está aqui embarcando, né? A gente tem aí um conjunto de pessoas, né? Entenda o exemplo. A gente tem um conjunto de pessoas que estão coordenando, né? Coordenando essa nossa viagem, essa nossa emigração, né? Ou imigração, né? Está coordenando aí essa nossa jornada. Imagine, gente, quando o assunto são as emigrações e imigrações espaciais, né? De planeta em planeta. Será que ela foi feita assim, solta? Será que vai ser feito agora, né? Junta todo mundo aí, coloca na nave e joga lá na Terra, né? Pega todo mundo aí e joga lá na Terra. Porque algumas pessoas que não estudaram Capela profundamente, né, não estudaram o Caminho da Luz, acham que foi assim, sabe? Tava lá em Capela, né, em um daqueles planetas ali. Gente, quando a gente fala Capela, é a referência, tá? Lembrando, Capela é toda uma constelação. Então, tava lá naquele planeta que vê alguns de nossos irmãos, alguns de nós viemos para cá, né? Tava lá em Capela. O que é que aconteceu em Capela? Capela, ele estava passando realmente por esse mundo, por esse momento de transformação, de regeneração, de melhoramento. A grande massa, né, a grande população desse planeta já estavam conformados no bem, já sabia bem utilizar a tecnologia e a moral. Sabia bem utilizar a tecnologia e a moral. Mas existia alguns milhões, não eram poucos, né? Existia alguns espíritos ali, alguns milhões de espíritos que estavam travados, estavam ali sem saber como se conduzir nessa nova atmosfera espiritual, nessa nova configuração desse plano lá em Capela. Então, os espíritos crísticos, né, que está aqui citado por mim, esses espíritos conversaram, esses espíritos eles vinham analisando. Porque é o seguinte, gente, os espíritos crísticos são os espíritos que são governadores, né? O nosso Jesus Cristo é um desses espíritos, é um espírito crístico, são governadores e tem seus auxiliares, é toda uma hierarquia, né? São espíritos que passaram por, olha onde a gente vai chegar, que passaram por tudo que a gente está passando num plano de prova e expiação, que passaram por tudo que a gente vai passar no mundo de regeneração, até chegar aos mundos felizes, né, ditosos. E quando a gente chega nesses mundos felizes, ditosos, ninguém vai ficar lá de boa, não, né? Só respirando, vendo a beleza. Não, quando se chega lá, a gente se vê tão completo, tão amplo, com uma paz tão grande, que a gente se vê qualificados. São espíritos críticos, são espíritos qualificados para contribuir diretamente com o Pai Maior, com Deus, na sua construção, na sua criação. Então, esses espíritos crísticos sabiam desse movimento, sabia que o orbe realmente estava modificando, que toda a energia planetária estava ali se depurando, modificando, mas que existiam esses pontos, esses espíritos, que não auxiliavam, que até seguravam a evolução. Então, eles, em uma conversa, chegam à seguinte situação: nós precisamos tirar desse planeta esses espíritos que ainda estão atrasados, segundo o plano reencarnatório, segundo as diretrizes
que há no comando para esse planeta. E dentro dessa reunião que teve, e aí, como diz o Haroldo Dutra, eu gostaria muito de fazer, né, um download dessa reunião, download de quem estava ali presente, mas eu não consigo. Mas nós temos a noção, sim, que o nosso querido Jesus Cristo, nosso Cristo estava lá, né? Conversaram entre e viram, né, que tinha um planeta, que era a Terra, que poderia receber esses espíritos, mediante a seguinte situação: castigo? Jamais, jamais Deus castiga. A situação era o seguinte: a gente traz esses espíritos para a Terra, aqui colocam eles, né? Aqui colocam eles, para quê? Para que eles possam conseguir aperfeiçoar, ganhar, melhorar a condição moral deles, e contrapartida, esses espíritos que lá estão, ainda iniciando a sua trajetória, ainda iniciando sua caminhada enquanto espírito, possam receber deles conhecimentos materiais, morais, e receber deles esses sentimentos que eles carregam consigo. E nessa troca, nessa junção, esses espíritos vão conseguir evoluir juntos. Uns, né, que têm um pouquinho mais de conhecimento vão ao campo, elevar seu campo moral, e aqueles espíritos que estão atrasados materialmente e moralmente vão conseguir subir, né, seu patamar, elevar seu patamar moral e material. Então veja que nada é por acaso, né? Jesus, né, ele é o governador do nosso planeta e de alguns outros planetas da constelação, né? E as outras constelações têm lá o seu Jesus, seu Cristo, né? Tem lá seus governadores. E esses espíritos, eles trabalham para o todo. Eles trabalham para Deus, né? Ou com Deus, né? Uma linguagem bem nossa, contribuindo um com o outro, construindo, né, essa evolução espiritual, né? Então, nosso querido Emmanuel, ele quer falar disso para a gente, dessas emigrações e imigrações. Ele quer falar disso. Ele quer falar dessa situação que já está no livro dos Espíritos, que já está na agenda, né? Essa comprovação que é preciso sim, não tem, né? É preciso ter essas trocas das emigrações e imigrações planetárias. Por que acontece? Como ocorre? Qual é o objetivo? Terá um fim? Esses 4 questionamentos eu coloco para a gente refletir, né? Por que acontece? Acabei de falar para vocês. Por que acontecem as imigrações? E emigrações e imigrações. Por que acontecem essas viagens planetárias? Para que o espírito ele possa evoluir, para que ele possa crescer. E quando um patamar de espírito em um determinado planeta evolui e consegue modificar a psicosfera, ele consegue modificar a energia daquele planeta, e aqui e ali tem alguns espíritos que não conseguiram, esses espíritos eles são levados para outras órbitas, levados para outros planetas, que eles possam ser compatíveis. Como ocorre? Esse daí também é um ponto que a gente precisa se debruçar e estudar com muito interesse. Porque muita da gente pensou que foi assim mesmo, né? Tirou de capela, jogou na terra e pronto. Não, gente. Lembrando, os espíritos que estavam lá em capela eram atrasados moralmente, mas eles já tinham dado seus saltos, né? Seu salto não, gente. A palavra salto não cabe nessa noite. Eles tinham construído a sua evolução. Então, eles já tinham depurado a matéria, eles já tinham um raciocínio melhor, sabiam da tecnologia, e vinham para esse mundo aqui, né? Um mundo atrasado. Será que seria compatível pegar um espírito dessa magnitude e colocar num corpo, né, num perispírito de um mundo atrasado? Não. A coisa não foi assim. Levou anos, levou séculos. E essa idade, a gente não tem ela na cronologia da ciência atual. É algo para trás dessa cronologia. É algo para trás do que o homem encarnado, né, a ciência do homem encarnado entende a vida aqui na Terra, né? Estipula-se aí, estudiosos não espíritas, diz aí que é de no mínimo 15 milhões de anos para trás, né? Mas que a espiritualidade
ela trabalha, você vai ver mais à frente, se você estiver lendo o livro dos Espíritos, for a partir daquela pergunta que eu disse, a 172, para frente, você vai ver que eles falam nas erradicidades, que é aqueles momentos onde os espíritos ficam no espaço. E o que é tempo e espaço para os espíritos? Volto a perguntar isso a vocês. E volto a afirmar que tempo e espaço para o espírito não é nada. Então, eles ficaram ali se preparando, ficaram ali, né, junto, e aos poucos foram testando, porque os criadores, né, os co-criadores da Terra, esses espíritos, né, coordenados pelo próprio Cristo, eles são cientistas, são geneticistas perfeitos. E eles ficaram fazendo teste, né, testando, vendo o que vai fazer. André Luiz fala isso também, né, naquele livrozinho dele. Eita, me esqueci. Lembrei do raciocínio, me esqueci o nome do livro. Acho que é Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. É Evolução em Dois Mundos, né? Ele fala sobre isso, gente, né? Sobre essa magnitude que os geneticistas espirituais têm. Então, eles vão testando, vão vendo qual o melhor corpo, qual a melhor matéria, qual a melhor maneira de fazer esse envoltório que vai receber a mais importante das criações de Deus, que é o espírito, né? E lembrando, espírito, entre o corpo e o espírito, tem um perispírito. E esse perispírito ele tem que ser moldado de tal maneira que ele possa servir realmente de antena, né? Vamos assim dizer, para que ele possa servir realmente de liga para que o espírito possa atuar nesse corpo. E esse perispírito ele tem que ter a constituição dos elementos daquele planeta ao qual o espírito vai habitar. Então, se no nosso planeta, oxigênio, carbono e água são tão necessários para a vida, num planeta onde seja os elementos cobre, ouro e manganês, vai ser esses elementos aí. É muito interessante quando a gente estuda, né, a nossa fisiologia, porque a gente vai encontrar do reino mineral, do reino vegetal, muitas propriedades que temos em nós, no corpo físico. Imagina um perispírito, né? Como ocorre? Ocorre dessa maneira, né? Ocorre através de estudiosos, de espíritos de uma capacidade bem superior à nossa, aos nossos geneticistas, aos nossos cientistas, verdadeiros co-criadores, né? E esses co-criadores sempre orientados pelo Espírito Cristo, né? Pelo um líder. Qual é o objetivo? A evolução, a conquista do amor, a chegada até o amor, né? Esse aprimoramento do espírito para que eu possa, de fato, ser um co-criador, um espírito Cristo. Então, esse é o objetivo, nos fazer crescer. Se vou crescer no órbito chamado no planeta Terra, ou se eu vou crescer num planeta de prova e expiação semelhante à Terra, para Deus, o importante é que você esteja crescendo. É assim que eu entendo, né? É assim que eu estou passando para vocês, mas vocês podem fazer a conclusão de vocês. O importante é que eu esteja crescendo, né? Terá um fim? Sim. O dia que eu me tornar um desses espíritos elevados, um desses espíritos realmente praticantes do bem, dotado de toda a paz dentro de mim. Esse vai ser o fim. Da constelação do Cocheiro surgiu um bom exemplo dessa troca planetária, né? E aí, gente, a gente tem inúmeras vertentes, né? Inúmeras vertentes de como aconteceu isso, né? De como aconteceu essa situação de capela, né? Inúmeras vertentes. A gente vai ver nos livros Vedas, a gente vai ver na própria Bíblia, né? Mateus fala algo sobre isso, Êxodos fala. A religião judaica, né? Está cheia o muçulmano, todas as grandes religiões, né? Na China se fala sempre sobre um Messias, se fala sobre um Espírito Cristo, o Deus Sol, né? O Príncipe Sol, sempre está se falando disso aí. Por que isso? Porque foram os nossos irmãos que vieram para cá, né? Porque foram os capelinos que vieram para cá e alimentou isso dentro da gente, né? A gente tem isso no inconsciente coletivo, né? A gente não conseguiu apagar essa situação. Ela vive dentro da gente. Então, de tradição em tradição foi passada, né? Os estudiosos que eu andei vendo seus estudos através da internet,
eles sempre citam muito a biblioteca de Alexandria, né? Aquela que foi destruída, inúmeros relatos, inúmeros conhecimentos, né? E, enfim, está dentro da gente. Quantas das vezes a gente se pega contemplando, né? Contemplando as estrelas, quantas das vezes a gente se pega com essa vontade, né? De saber o que é que existe para além daquele brilho que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz essa tese, Emmanuel traz essa fala, né? Nos explicando, né? Que daqui vem uma explicação que já está dentro da doutrina espírita, que é a questão das emigrações e imigrações planetárias. Vem de lá. Né? O que encontraram os capelinos ao chegarem à Terra? Né? Essa também é uma das versões, né? Essa é uma dos apontamentos assim que causa muito burburinho, né? Que causa muitas teses contrárias à fala de Emmanuel, né? Se sabe que existiam alguns continentes aqui, o próprio Emmanuel ele fala que dentro das famílias, dentro das tribos mais importantes, o que é uma tribo mais importante? O que seria uma família mais importante? Aquelas que os espíritos geneticistas do patamar maior da espiritualidade estavam vendo evolução, estavam vendo realmente, concretamente, adaptação àquele modelo, né? Porque a gente entenda, né? A gente está vivendo um grande laboratório experimental, né? Então vai se testando, né? Qual é o formato craniano, muscular, qual é o formato fisiológico que melhor vai caber esses espíritos. Então eles encontraram essa situação, né? E foram se aproximando e foram chegando esses espíritos. Onde os capelinos foram chegando, onde eles foram sendo reencarnados ou encarnados, né? Encarnados, a frase seria essa mesmo, onde eles foram encarnados, eles foram auxiliando o processo evolutivo. De que maneira? Trazendo conhecimento, aperfeiçoando, mas ao mesmo tempo eles também foram se envolvendo, né? Se misturando, gerando, né? Essa perfeição fisiológica e essa perfeição comportamental, né? De cada espírito que ali estava chegando. Então, uns eram influenciados na parte mecânica, outros eram influenciados na parte comportamental. É bom a gente lembrar o seguinte, que esses espíritos, eles vieram de lá, passaram pelo véu do esquecimento, mas não perderam, porque a gente não perde, gente. A gente tem que entender, enquanto espírito, eu não perco, eu não apago meus ensinamentos, meus conhecimentos, né, meus entendimentos. Eu não vou perder isso. Eu posso adormecê-los, eu posso deixar no inconsciente, mas apagar, deletar, eu não consigo. Né? Então, aqui e ali, os espíritos também eles foram se agrupando por uma lei bastante falada dentro do espiritismo, conhecida nossa, a lei de afinidade. A lei de afinidade. Então, eles chegaram aqui e encontraram a Terra, né? Os primeiros habitantes realmente da Terra, num processo ainda primitivo, num processo ainda de início, mas ainda com algum desenvolvimento intelectual, algum desenvolvimento mecânico, foram introduzidos aos poucos e eles foram auxiliando nesse processo. E aí foi tendo a mistura, né? As misturas de povos, as misturas de raça. E dessa mistura aí, dessa união, dessa conformização sempre muito guiada pelos espíritos maiores, né? As formidáveis contribuições da mistura desses estágios da evolução, né? As raças adâmicas, né, que é bem polêmico também, isso a gente estava conversando, né? E eu vou ler aqui para vocês. As raças adâmicas e as transformações étnicas na Terra. Experiências biológicas finais para o aperfeiçoamento das raças humanas, reencarnação nas regiões mais importantes junto aos descendentes dos primatas. Isso se deu muito particularmente, né? Não é muito particularmente, com muito ênfase, né? Na Ásia Central, no Vale do Nilo, na Mesopotâmia e na Atlântida, né? Em Atlântida. No Homo sapiens, né? Aí
E aí veio determinar, né, veio fazer uma determinação dos fatores definitivos na história ética dos seres, né? Não tô entendendo. Opa, né? Então, o que é que se tem? Né? O que é que se entende? Quando a gente... O relógiozinho aqui apontou. Quando o relógio aponta, a gente dá aquela surpreendida, né? Quando a gente vai entender, né, qual foi a contribuição deles, né, dos capelinos aqui, né, quando eles se misturaram, é a evolução. Né? E deles surgiram alguns povos. Né? Surgiu os arianos, né, os hebreus, né, os judeus, né, e os indianos. Os principais povos. Gente, quando vocês começar o estudo de vocês, vocês vão receber isso minuciado, né? Nos mínimos detalhes, porque a coisa é bastante grande. E nesse tempo aqui, eu não ia conseguir, né? Foi um grande desafio justamente isso aqui, né? Pegar e sintetizar essa informação para hoje, né? Para o desafio de hoje. Então, você vai ver que esses foram os grandes povos de destaques, né? Os arianos, com a contribuição deles, né? Europa, Euroíndia, né? Por ali, pelaquela região da Europa, sempre contribuindo, aí chamada raça branca, né? A raça negra já na região da África, o Egito fica dentro da África, né? A Índia e os hebreus. Mas o que é que a gente vai trazer como grande contribuição, né? Os arianos, eles conseguiram dar um salto, né? Apesar dessa formatação deles bélica, dessa formatação deles de guerrilha, eles conseguiram avançar muito, eles conseguiram levar essa expansão evolutiva, né, para muitos ambientes, para muitos locais, né? Da maneira deles, obviamente, mas eles conseguiram se espalhar e se fixar, né? Deram essa contribuição muito forte, né, que até hoje contribui muito, né? Já os indianos, né, é um povo que assim tinha tudo, né, tudo para dar hiper certo, né, para trazer para a gente uma consciência muito grande de espiritualização, para trazer para a gente uma consciência muito grande de como utilizar as energias do espírito, mas se misturaram muito. O grande erro dos indianos foi a construção das castas, né, se fechar ali, né, assim como os chineses também se fecharam, se isolaram, construíram as castas, separaram muito, deram muito ênfase ao campo material, deram muito ênfase ao orgulho, à vaidade. Já os nossos irmãos egípcios, né, e se diz de passagem que foram eles os capelinos que mais rápido, né, deixaram o planeta Terra, porque conseguiram realmente se envolver numa moral, conseguiram se envolver em algo mais espiritual, conseguiram seguir bem a missão deles, a tarefa deles, atenderam direitinho o chamado de Jesus, né? Compreenderam direitinho, né? Deixaram para a gente inúmeros conhecimentos, as pirâmides, né? Conhecimento da utilização do sol, né? Muita coisa boa. E os hebreus, né? Que agora são os nossos irmãos judeus, né? Deixou para a gente o Messias, né? Preparou a chegada do Cristo da maneira deles. Obviamente, quando eu falo isso, hoje a gente sabe que o povo hebreu, ele não aceita Jesus Cristo como Messias deles, eles ainda esperam, mas a gente está falando daqueles primeiros, né? A gente está falando dos primórdios, né? Daquela raça que foi comprometida, porque entendamos uma coisa, muitos dos capelinos já não estão mais aqui na Terra, né? Existe capelinos, sim, por uma questão. Alguns pediram ao Cristo planetário, a Jesus, para ficar aqui na Terra e dar continuidade em determinados processos que eles viram que podiam contribuir. Então, uma boa parte dos nossos irmãos capelinos conseguiram completar a sua missão. Outra parte não, né? E ficaram por aqui, pedorando, mas hoje a gente já não tem mais tantos capelinos por aqui. E para finalizar, né, realmente, o que é que a gente quer trazer hoje, a provocação de hoje? Vamos estudar, meus irmãos e irmãs, vamos estudar essa questão das emigrações e migrações. Vamos entender de fato que é a lei da reencarnação. Vamos compreender que nós podemos
a nossa matéria, ela vai sofrer inúmeros processos. E não vamos nos apegar a isso. Vamos nos apegar à nossa elevação moral. Vamos nos apegar à nossa elevação espiritual. Vamos nos dedicar a isso, né? Então, com capela, sem capela, ou por capela, né? Nós conseguimos dar um salto, mas um salto no sentido de crescermos, não pular, né? Pulou uma etapa, mas ainda falta muito. E é isso que a gente espera, sabe? Que todos nós conseguimos entender o nosso papel, construir o nosso papel de uma maneira muito forte, muito digna e evoluir, crescer, amar. Uma boa noite a todos. Vou encerrando aqui o meu estudo, né? Uma boa noite a todos. Né? Vai aí as recomendações que eu estou gostando de fazer, né? Use máscara, lave as mãos, tome bastante água, vacine-se. Mantenha o hábito da prece e do bom humor, né? Douglas, eu passo a palavra para você. Estourei um pouquinho, né, meu irmão? Peço desculpa aí, mas é porque o assunto é bastante vasto. Verdade, Gilmar. O assunto é muito vasto, tem muita coisa ainda que precisa de informação, mas aí já lanço o convite para você dar continuidade a essa palestra num momento que você conseguir montar uma nova apresentação. Essa foi muito boa, tá? Muito boa a palestra, mas como você disse, né? Somente uma palestra é pouco para mostrar tudo que você pesquisou sobre capela. Mas foi muito bom, está muito boa a sua pesquisa, parabéns. Mas para encerrar os nossos trabalhos, vamos aproveitar que você já está para você fazer a prece de encerramento. Ok, meu irmão, minhas irmãs, meus irmãos que estamos aqui acompanhando, né? Nós buscamos agora, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, pensar em todos os nossos irmãos que, nesse momento, choram, né, suas dores, se angustiam. Elevar os nossos pensamentos nesse momento de pedir a esses espíritos que se sintam dentro da plenitude de Cristo Jesus, que se sintam amparados pelo amor, pela bondade desse grande Messias, que se sintam amparados pelos nossos guias e mentores, esses irmãos que se dedicam tempo e espaço a cuidar de nós. E possamos, Senhor, seguir a nossa caminhada com muita coragem, com muita força de vontade de acertar no bem, com muita força de vontade de amar e assim Jesus ser amado. Pedimos carinhosamente, não de um motivo não especial, mas por muito carinho pela nossa irmã Iraci, que a recuperação dela aconteça o quanto antes. Que a nossa irmã Elisier também receba. Que todos os irmãos e irmãs que estão comigo nessa noite, nesse estudo, receba a tua luz, a tua bondade. Que nós possamos fazer bom uso dessa luz, dessa bondade. A todos os irmãos que vão assistir esse momento pelo YouTube, pelos caminhos aí afora da internet, também se sintam amados por Jesus. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Que ela se repita inúmeras vezes. Que possamos ser bons dentro de nossos lares. E por onde passarmos, possamos ser espíritos praticando a evolução, praticando o bom e o belo. Muita paz a todos. É uma felicidade imensa contribuir com a nossa casa. Que assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, para encerrarmos mais uma noite de palestra do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus. E já aproveitamos e convidamos para você dar continuidade a essa palestra em breve. Aproveitamos também para informar a todos que estão em tratamento e, a partir desse momento, nós iremos entrar em vibração, todos nós que fazemos parte do Centro Espírita Caminhando para Jesus, e que hoje nós ficaremos em vibração até às 21h40, a meia hora de vibração que nós fazemos. Que a luz amorosa de Jesus esteja sempre conosco. Muita paz para todos nós.